Olá a todos! Este é o último de uma sequência de 9 vídeos que tenho estado a gravar com exemplos de resolução de integrais. Neste vídeo vamos fazer alguns exemplos da aplicação do método de integração por substituição, não esquecendo as substituições trigonométricas. Chamo-me Helena Braz, sou professora de Matemática do Ensino Superior. Subscrevam o meu canal para serem notificados de futuras publicações sobre outras temáticas. Vamos trabalhar? Este vídeo vai abordar a resolução de alguns exemplos, de alguns integrais que não são integrais imediatos, para os quais não se usa o método de integração por partes e que a única possibilidade, a única forma de os resolver é através de uma substituição, ou seja, fazendo uma mudança de variável. Neste tema das substituições, há algumas que são muito importantes e que são muito aplicadas, que são as substituições trigonométricas, digamos que são casos especiais das substituições. Vamos então ver o primeiro exemplo. E temos aqui o primeiro exemplo, que para o resolver teremos que fazer a substituição que é indicada. Ou seja, começamos com a integral em x e vamos fazer uma mudança de variável de modo a que se resolva, neste caso, o integral em t. Portanto, vamos fazer uma mudança de variável no integral. Ou seja, essa mudança de variável tem que ser feita em duas formas. Por um lado, temos que ir à função integranda e em todo o sítio onde tiver a variável x, temos que substituir pela correspondente expressão da variável em t. Por outro lado, o dx, o diferencial de x, tem que ser substituído. Ou seja, o dx vai ser substituído por uma expressão vezes dt. Vamos ver que expressão é essa. Partindo da substituição que nos é dada, resolvemos em ordem x e agora então o que é o dx? Como é que se calcula o dx? É a derivada da função t², digamos, é a derivada de x, da função x que neste momento está definida em t, ou seja, 4t cubo, vezes a diferencial de t vezes dt. Ou seja, quando formos fazer a mudança de variável no integral, temos que ter muito cuidado e muita atenção em que o dx também vai ter que ser substituído. Nós temos o integral todo em x, vamos ter o integral todo em t, ok? E foi o que foi feito na função integranda, onde em todo o sítio onde estava o x foi substituído por t². Foi essa substituição, digamos, esse modo de mudar a variável que nos foi indicado no enunciado do exercício. E depois também substituímos o dx pela expressão correspondente. Muito importante não esquecer desta parte, que é 4t³ dt. Reparem, nós tínhamos o integral inicial todo em x, agora temos o integral todo em t. Em geral, há sempre simplificações a fazer. É isso que nós vamos ver. E se olharmos para a integral, já estamos a ver ali que temos ali várias simplificações que podemos fazer. E fazendo as simplificações com as raízes, e agora simplificando aquele t², colocando 4 em evidência, temos o integral. Portanto, o integral muito mais simples do que aquele que tínhamos inicialmente e que já conseguimos resolver. Reparem, o integral em x que nos foi dado, nós não tínhamos métodos para obter resolver diretamente. Portanto, tivemos que fazer uma mudança de variável. E agora sim, com a mudança de variável que nós fizemos, transformando o integral em x no integral em t, já conseguimos resolvê-lo. E como é que nós vamos resolver este integral? Se calhar o primeiro passo será a separar em dois integrais, uma vez que nós temos uma soma no numerador. E temos então o integral separado em dois integrais. Se nós olharmos para o denominador, aquela raiz quadrada leva-nos para uma fórmula, para o arcosseno, para a fórmula do arcosseno, não é? Porque a fórmula do arcosseno tem, de facto, em denominador uma raiz de 1 menos uma expressão ao quadrado. Leva-nos para essa fórmula. Mas reparem, nós temos dois integrais diferentes. O primeiro tem a variável t em numerador, o segundo tem um em numerador. Nestas situações, destes dois integrais, ou é um arcosseno
ou será uma potência? Reparem, se nós derivarmos o que está dentro da raiz quadrada, o que é que dá essa derivada? Dá menos 2t. Ou seja, sabem que a regra da potência consiste em passarmos a raiz quadrada para a potência, e a expressão da potência tem que estar a multiplicar pela derivada da base, que essa base não é mais do que está dentro daquela raiz quadrada. Portanto, olhando para um e para o outro, já sabemos que um dos integrais vai ser a aplicação do arcosseno, o outro integral vai ser a aplicação da potência. Para sabermos qual é qual, basta então derivar e frequentemente, mentalmente, o que está dentro da raiz, e aí dá-nos logo a indicação de que, de facto, o primeiro integral será a regra da potência, porque tem t, a derivada do que está dentro da raiz é 1 menos 2t, portanto o t está lá, que é aquilo que tem que estar, portanto o primeiro integral aplicamos a regra da potência. Pronto, e já sabem que a regra da potência é então passar a raiz quadrada para expoente, passar o expoente para numerador, e agora então vamos retificar direitinha a derivada. Portanto, como falei, é de menos 2t, portanto temos o t, é aquela expressão que devíamos ter obrigatoriamente, portanto só nos falta menos 2, já sabem que é uma constante, faltando uma constante multiplicamos por essa constante e compensamos cá fora, como já fizemos em muitas outras situações. E foi o que foi feito. Portanto, multipliquei a constante e compensei. Reparem, tinha 4, eu dividi por menos 2, portanto passou a ser menos 2. Neste momento, temos os dois integrais prontos para serem resolvidos, ou seja, temos os dois integrais exatamente iguais à fórmula. No primeiro integral tivemos que multiplicar por menos 2, mas reparem, o segundo integral não temos que fazer rigorosamente nada, porque o que é que nos diz a regra do arcosseno? Que em numerador temos que ter a derivada de t. Reparem, é diferente, não é derivada de tudo o que está dentro da raiz, é só de t. E a derivada de t é 1. Portanto, temos ambos os integrais prontos para ser aplicado e para serem resolvidos. E aqui está a resolução do integral, portanto, aplicamos a regra da potência no primeiro e aplicamos a regra do arcosseno no segundo integral. E fazemos as simplificações e obtemos uma expressão mais simpática. Agora reparem, o integral inicial era um integral em x. O resultado tem que ser dado em x. Ou seja, nós fizemos uma mudança de variável para podê-lo resolver. Resolvemos o integral, obtivemos a primitiva, uma expressão em t, mas o resultado tem que ser dado em x. Ou seja, temos que transformar aquela expressão numa expressão em x, usando o quê? Usando a substituição que nos foi fornecida no enunciado do exercício. A substituição dava-nos que t era igual a raiz quarta de x, portanto o que é que nós temos que fazer? Em todo o sítio onde temos a variável t, vamos substituir por raiz quarta de x, foi feita ali uma simplificação e já temos o resultado. Portanto, não esquecer, se nós estamos a resolver um integral para o qual fazemos uma substituição, uma mudança de variável, depois no resultado a primitiva tem que ser dada com a mesma variável que é dado o integral inicial, ok? Vamos então aos próximos exemplos. Os próximos exemplos são casos especiais, são chamadas as substituições trigonométricas. Quando a função integranda tem uma expressão do tipo, aquela primeira que está ali, raiz quadrada de a ao quadrado menos o ao quadrado, em que a é uma constante e u é uma função de x, então fazemos aquela substituição. X é igual a a, reparem, a vai ser, digamos, a raiz quadrada do número que tiver no radicando, seno de t. Fazemos aquela substituição. E aquela substituição só é válida naquele intervalo que está ali entre parênteses. Portanto, se a função integranda tiver aquela raiz quadrada, então a substituição que fazemos é aquela. Se a função integranda tiver a raiz quadrada que está em segundo lugar, então a substituição é a substituição da tangente. E finalmente, no terceiro caso, temos a substituição da secante.
Ou seja, estes 3 casos são umas substituições especiais, são substituições trigonométricas. Agora eu vou dar um exemplo de cada uma delas e a característica delas é que têm uma resolução muito semelhante. Portanto, é importante identificarem que se trata de uma substituição trigonométrica, mesmo que no enunciado vos seja dito que, ok, resolvam a integral usando esta substituição, mesmo que seja dada a substituição, convém que identifiquem, então esta integral é uma substituição trigonométrica. E porquê? Porque a resolução, vocês vão ver que tem alguma sequência semelhante entre todos. Portanto, é importante identificarem que a substituição que estão a fazer trata-se de uma substituição trigonométrica. Apesar de, se souberem esta expressão, e esta expressão, atenção, está no formulário que eu apresentei em vídeos anteriores, estas expressões estão lá. Portanto, no caso das substituições trigonométricas, não era preciso que o enunciado nos dissesse qual é a substituição a fazer, bastava identificar uma destas raízes quadradas e já sabíamos qual era a substituição. Portanto, agora vou mostrar-vos 3 exemplos, um para cada uma destas substituições. E temos então o primeiro exemplo. Temos então a raiz quadrada. Lembram-se que o primeiro exemplo era a ao quadrado menos x ao quadrado, não é? Portanto, neste caso o a será raiz de 2. Portanto, a substituição era a seno de t. Portanto, a substituição é x igual a raiz de 2 seno de t. Portanto, eu apresento aqui a substituição que vamos fazer. No entanto, repito, não era necessário, porque no formulário vocês sabem que se a função integranda tiver aquela expressão, aquela raiz quadrada, então fazemos esta substituição. Mas no caso de o integral não ser imediato, claro que se nos aparecer o integral com uma raiz quadrada e for imediato, nós não fazemos a substituição. Mas, no entanto, aqui está a indicar que, de facto, este integral não é imediato e está a indicar que temos que fazer, então, esta substituição. Temos que fazer o mesmo que fizemos anteriormente. Através da substituição vamos calcular o dx, o diferencial de x, através da derivada. Reparem, raiz de 2 cosseno de t é a derivada de raiz de 2 seno de t dt, para fazermos a substituição completa. Ou seja, agora vamos à função integranda, em todo o local onde esteja o x, vamos substituir por raiz de 2 seno de t, e onde estiver o dx, vamos substituir por raiz de 2 cosseno de t dt. Portanto, vamos fazer a substituição completa. O integral que está todo em x vai se transformar todo no integral em t. E é isto que está aqui apresentado. Portanto, reparem, o segundo integral parece bastante mais complicado, porque o x, que era uma expressão muito simples, foi substituída por uma expressão um bocadinho mais extensa, mas a primeira particularidade, e aquilo que eu estava há bocadinho a dizer, que todos os integrais por substituição trigonométrica têm uma resolução semelhante, tem determinadas particularidades que é comum para todos eles. O primeiro passo é que, de facto, há sempre grandes simplificações a fazer. Após fazermos as simplificações todas, obtemos a integral muitíssimo mais simples. Então vamos estar atentos aqui às substituições que são possíveis fazer neste caso. Olhando bem para o integral, após fazer a substituição e fazer alguma simplificação, esta simplificação que eu acabei de fazer, a raiz quadrada desaparece sempre. É uma característica. Eu acho que a característica mais importante, acho não, tenho a certeza, é a característica mais importante deste tipo de resoluções, deste tipo de substituições trigonométricas, é que a raiz quadrada desaparece sempre. Mas cuidado, desaparece usando algumas fórmulas trigonométricas, que por acaso são sempre as mesmas para os mesmos casos, mas não precisamos de decorar qual é a forma trigonométrica que se usa para simplificar esta raiz, basta olhar para a raiz. Reparem. Portanto, fixem isso. Nas substituições trigonométricas, a raiz quadrada que deu origem à substituição, portanto já sabem que a substituição trigonométrica depende de como é que é a raiz quadrada, essa raiz quadrada vai desaparecer sempre, usando alguma fórmula trigonométrica. Reparem, dentro da raiz quadrada, portanto temos que olhar o que está dentro da raiz quadrada, está 2 menos 2 seno ao quadrado de t. E se não tivesse lá o 2? Se tivesse só 1 menos seno ao quadrado de t? Acho que já conseguiram ver que sabem que
1 menos seno ao quadrado de t, usando a fórmula fundamental de trigonometria, é igual ao cosseno de t. Então, o que é que podemos fazer? Podemos colocar o 2 em evidência e sabemos que a raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas, portanto, passamos o raiz 2 cá para fora e agora olhamos novamente para aquela raiz. O que é que temos naquela raiz? 1 menos seno ao quadrado, que usando a fórmula fundamental de trigonometria, que é igual a cosseno ao quadrado, que podemos cortar com a raiz. Conseguimos cortar a raiz. Esta raiz quadrada desaparece sempre. Neste caso, na substituição trigonométrica do seno, é obviamente a fórmula fundamental de trigonometria que usamos para a simplificação da raiz. E assim fiz, não é? Portanto, substituí o menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, cortei a raiz. Agora reparem, se olharem para o integral, temos ali várias simplificações a fazer, a raiz 2, o cosseno e aquela constante, a raiz 2 ao cubo, podemos colocá-la fora do integral. Mais uma vez, constantes vão para fora do integral para não nos atrapalhar muito e temos um integral muito simplesinho. E obtemos o integral do seno do cubo, ok? Reparem, partimos aquele integral tão extenso e obtivemos este integral. Porquê? Porque tiramos a raiz quadrada e aquela raiz quadrada desaparece sempre usando alguma fórmula trigonométrica. Pronto, e agora a resolução do seno ao cubo é a resolução que fazemos sempre nestas circunstâncias. Portanto, o seno ao cubo pode-se transformar em seno ao quadrado vezes seno de t. E ainda usando a fórmula trigonométrica, a fórmula fundamental de trigonometria, o seno ao quadrado pode ser substituído por 1 menos cosseno ao quadrado. E agora, fazendo aquela multiplicação, podemos separar em 2 integrais pelo método de decomposição. Portanto, multiplicamos o seno por 1, multiplicamos o seno pelo cosseno ao quadrado e separamos em 2 integrais. E temos aqui 2 integrais para resolver. O primeiro é, obviamente, menos cosseno de t, portanto, é a aplicação direta das fórmulas. O segundo integral, se olharmos bem, reparem, nós temos ali um cosseno ao quadrado de t. Já sabem que ter cosseno ao quadrado de t, escrito daquela maneira, é a mesma coisa que ter o cosseno de t tudo ao quadrado. Ou seja, tem um quadrado, ou seja, tem um expoente, ou seja, o que é que me faz lembrar? A regra da potência, ok? Temos ali um quadrado, portanto um expoente, o que é que me faz lembrar? A regra da potência. Ainda por cima, eu sei que a derivada do cosseno é menos seno, está lá o seno, só falta menos, não é problema. Portanto, de facto, o segundo integral, vamos aplicar a regra da potência. Mas para aplicar a regra da potência, uma vez que a derivada do cosseno é menos seno, portanto, tivemos que multiplicar por menos, compensar cá fora e agora temos o integral resolvido e um integral cujo resultado é dado como uma função de t. Aquilo que eu disse no exemplo anterior, se o integral inicial é dado numa variável x, o resultado tem que ser numa variável t. E neste caso também é uma característica dos integrais que se resolvem por substituição trigonométrica, temos assim um bocadinho mais de trabalho. Reparem, a substituição que nos era dada era que x era igual a raiz 2 seno de t. Se pensarem bem, se eu resolver esta expressão em ordem a seno de t, o que é que eu sei? Sei que seno de t é igual a x sobre raiz 2. Então, como é que é o exercício? Sabendo que seno de t é x sobre raiz 2, porque foi aquele que nos foi dado inicialmente na substituição, quanto é que vale o cosseno de t em função de x? Ou seja, sabendo o seno de t em função de x, como é que podemos saber o cosseno de t em função de x? O que é que já se vão lembrar? Ou seja, a fórmula fundamental de trigonometria. No entanto, neste tipo de integrais, vamos usar um truque que vai facilitar estes cálculos finais. Reparem, temos aqui um triângulo retângulo, ok? E vocês sabem que no triângulo retângulo o seno é dado pelo cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Como eu sei que foi dado no enunciado no integral que o seno de t é x sobre raiz 2, então x vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo t, que está ali representado no triângulo, e a hipotenusa vai ser raiz de 2. Ou seja, nós, através dos dados que obtemos da substituição que nos é dada, conseguimos preencher 2 dos lados do triângulo retângulo.
falta preencher o outro lado para podermos tirar outras funções trigonométricas do triângulo. Neste caso em particular precisamos de tirar o cosseno. Reparem, se nós usarmos o teorema de Pitágoras e se fizerem algumas continhas, obtêm facilmente que o outro lado, a expressão para o lado que falta é raiz de 2 menos x ao quadrado. E reparem, aquela raiz quadrada foi a raiz quadrada do integral que deu origem a este tipo de substituição. E é sempre o lado do triângulo que nos falta é sempre igual à raiz quadrada que deu origem à substituição em particular que nós fizemos. Pronto, e sabem que usando o triângulo retângulo, o cosseno é o cateto do adjacente sobre a hipotenusa. Já temos a expressão para o cosseno de t. Está bem? Portanto, isto digamos que é um truquezinho que nos vai facilitar a escrita da primitiva, que é a solução do integral em função de x, que passa por transformar funções trigonométricas umas nas outras. E se tivermos o triângulo retângulo preenchido, podemos retirar qualquer função trigonométrica. Retiramos o seno, o cosseno, podíamos tirar a tangente, a cotangente e a secante, cossecante. Podíamos retirar qualquer função trigonométrica. Portanto, e agora o que é que nós temos que fazer? Vamos substituir na expressão o cosseno de t, que é uma função em t, pela expressão raiz quadrada 2 menos x ao quadrado sobre raiz 2, que é uma expressão em x, que é esse o nosso objetivo. Pronto, e temos aqui o resultado do integral inicial, em que temos a linha do meio, eu substituí só, portanto eu substituí o cosseno de t pela expressão. E se quiserem fazer aquelas contitas, fica como trabalho extra, chegam àquela versão simplificada. Fica mais bonita, uma versãozinha simplificada. Vamos então ao segundo exemplo, que vai se referir a outra substituição trigonométrica. E temos agora a substituição da tangente. Não sei se recordam, ou se quiserem ir ao formulário confirmar, quando temos uma raiz quadrada de a ao quadrado mais o ao quadrado, neste caso o a vale 2, então a substituição que temos que fazer é x igual a 2 tangente de t, portanto já está ali a substituição. Se não tivesse, também podíamos ir ao formulário e saber que é aquela substituição. Mais uma vez, o percurso é o mesmo. Vão ver muitas semelhanças nesta resolução relativamente à anterior. Porquê? Porque são as tais substituições trigonométricas que têm uma resolução que será semelhante. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que substituir a função integranda e temos que substituir o dx. Para isso, temos que calcular o diferencial de x, que já sabem que é a derivada de x, que é definida em ordem a t, portanto dá 2 secante ao quadrado de t dt. Agora só temos que ir ao integral e em todo o sítio onde está x vamos substituir por 2 tangente de t e vamos substituir o dx pela expressão 2 secante ao quadrado de t dt, que já sabem que fica um integral mais extenso do que aquele que temos, que depois já sabem também é sempre bastante simplificado. E aqui está ele. Ok? Portanto, o passo seguinte vou só primeiro aquele 2 tangente t tudo ao quadrado, vou pôr 4 tangente ao quadrado t, como fiz há bocadinho, e para analisarmos melhor aquela raiz quadrada. Porque como eu já disse no exemplo anterior, a raiz quadrada vai desaparecer sempre, ok? Aquela raiz quadrada que deu origem àquele tipo de substituição vai desaparecer. Mas cuidado, fazendo aplicando alguma fórmula trigonométrica. Então vamos olhar para o que está dentro da raiz. 4 tangente ao quadrado mais 4. Igualmente ao exercício anterior, se eu não tivesse ali o 4, se fosse só tangente ao quadrado mais 1, e se forem ao formulário, encontram a fórmula adequada para aqui. Sabemos que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Pronto, então temos o assunto resolvido. Colocamos o 4 em evidência e já sabemos que a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Colocando, simplificando as constantes, portanto, raiz quadrada de 4 é 2, 2 corta com o 2 de cima, coloquei um quarto em evidência. Então, agora temos exatamente a fórmula perfeitinha dentro da raiz. Vamos substituir, portanto, usando aquela fórmula, tangente ao quadrado de t mais 1 é igual a secante ao quadrado, substituindo essa fórmula, obtemos, dentro da raiz
foi secante ao quadrado, raiz que cortou e fica só secante. Portanto, podemos simplificar a secante e já temos um integral muito simples. Repito, aquela raiz quadrada desapareceu e após desaparecer, simplificamos e obtemos sempre uma expressão muito simplesinha. Ora bem, agora como é que nós vamos resolver aquele integral? Olhamos para ele, reparem, se em numerador tivéssemos secante ao quadrado, o integral estaria resolvido. Porquê? Eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Estou a dizer se eu tivesse, está bem? Hipoteticamente, se tivéssemos ali uma secante ao quadrado, colocávamos a tangente para numerador, trocávamos o sinal, portanto ficava a tangente levantada a menos 2, a multiplicar por secante ao quadrado, que era a derivada, mas não temos, está bem? Mas pode aparecer noutra situação, se fosse uma secante ao quadrado, então o assunto estava resolvido, mas não é. Portanto, não podemos usar aquele 2, como eu já tenho dito, sempre que aparece ao quadrado, o quadrado é um expoente, faz lembrar uma potência, aqui falhou, não dá. Mas já sabem que também quando temos os integrais com funções trigonométricas, nós podemos usar algumas fórmulas. E vamos tentar isso, reparem, se calhar o único caminho que podemos ter aqui será transformar a secante em 1 sobre cosseno, e transformar a tangente ao quadrado de t em seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, fazendo a simplificação, obtemos então este integral. E agora reparem, aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho, se nós tivermos ao quadrado, uma expressão ao quadrado, um expoente, que regra faz lembrar? A regra da potência. E agora será que aqui dá? Quanto é que é a derivada do seno? É cosseno. Aqui sim, aqui já dá aquela regra que eu falei. E aplica-se muitas vezes também. Portanto, quando nós tivermos ali uma potência, neste caso o quadrado, pensamos logo mentalmente, deixa lá ver se não será a regra da potência. Mas para isso, teremos que ter a derivada da base. Então deixa lá ver quanto é que é a derivada do seno. Ou sabemos de cor, que é preferível, ou vamos ao formulário ver que a derivada do seno é cosseno e está o assunto resolvido. Passamos o seno para o numerador, trocando o sinal do expoente, e agora temos aqui um integral, uma regra da potência perfeitinha. A derivada do seno é cosseno, está feito o integral. Aplicando a regra da potência, fica a base levantada ao expoente mais 1, portanto menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, fica aquela expressão, portanto podíamos escrever 1 sobre seno de t, mas também podemos escrever cossecante de t, ok? Portanto temos aqui o resultado. Mais uma vez é um resultado que nos dá uma expressão em t. O integral inicial é o integral em x, o seu resultado tem que ser apresentado também em x. No caso das substituições trigonométricas, o que pensamos é em relações, fórmulas que nos relacionem as funções trigonométricas. Reparem, a substituição que nos foi dada dizia que x era igual a 2 tangente de t, ou seja, sabemos que tangente de t é x sobre 2. O que é que nós queremos saber? A cossecante. E vamos fazer aquilo que fizemos no último exemplo, que é construir o triângulo retângulo. Portanto, a tangente de t é x sobre 2. No triângulo retângulo temos ali representado o t, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, logo o cateto oposto vai ser x e o cateto adjacente vai ser 2. Ora bem, para podermos continuar o exercício, temos que preencher os lados do triângulo, temos que calcular a hipotenusa. Já sabem que usando o teorema de Pitágoras chegamos ao valor da hipotenusa. E temos aqui o triângulo retângulo preenchido. Reparem o que eu disse também no outro exemplo. O lado, a hipotenusa, é x ao quadrado mais 4 raiz, que é precisamente a raiz quadrada que deu origem a esta substituição, não foi? Portanto, o lado que nos falta do triângulo é sempre a raiz quadrada que deu origem a esta substituição. Pronto, e agora reparem, tendo o triângulo retângulo preenchido, podemos tirar qualquer função trigonométrica. Neste caso, precisamos do seno de t, que é o cateto oposto, que é o x a dividir pela hipotenusa. E porquê que fomos buscar o valor do seno? Porque o resultado integral dá cossecante de t, sabemos que a cossecante de t é igual a 1 sobre seno de t, portanto vai ser o inverso, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre x. E agora podemos já escrever o integral em função de x. E temos então a solução deste terceiro exemplo e a segunda aplicação da substituição trigonométrica. Como eu disse, são 3 substituições trigonométricas. Vamos então à próxima, que é a substituição da secante.
substituição da secante aplica-se quando temos uma raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Portanto, se tivermos essa raiz quadrada, então a substituição é x é igual a, neste caso o a será 1, secante de t. Parece que não temos ali uma raiz quadrada, mas temos, reparem, ter o x ao quadrado menos 1 levantado a 3 meios é a mesma coisa que ter o x ao quadrado menos 1 ao cubo raiz quadrada, e podemos passar um dos termos x ao quadrado menos 1 para fora da raiz quadrada e lá está a raiz quadrada. E temos então a raiz quadrada x ao quadrado menos a ao quadrado. A substituição que vamos fazer é x secante t, e tal como fizemos nos outros dois exemplos, mais uma vez eu repito que os passos a seguir neste tipo de substituição trigonométrica é muito semelhante, portanto vamos calcular o dx para poder substituir no integral. Portanto, mais uma vez, lembro que o dx calculou-se pela derivada da função secante de t, que é secante t vezes tangente t dt. Portanto, e temos tudo para substituir no integral. Vamos ao integral, substituímos o x por secante t, vamos substituir o dx por secante t tangente t dt. Fazendo a substituição, temos o integral, aquele primeiro integral, parece que nunca mais acaba, é um integral gigante, mas já sabem que vai ser muito simplificado. E a simplificação começa por onde? Por simplificar a raiz quadrada, sempre, ok? Portanto, após a substituição, por maior que fique o integral, não nos assustemos, porque nós sabemos que há ali uma raiz quadrada que vai desaparecer, usando alguma forma trigonométrica, e depois as coisas vão se desenvolver, aquilo vai simplificar e tudo fica mais claro. E foi o que fizemos. E neste caso usamos a fórmula que usamos no exercício, no exemplo anterior, que foi tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Portanto, secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado. Fazendo essa substituição, essa aplicação da fórmula, temos tangente ao quadrado raiz, corta a raiz com o quadrado, a tangente de baixo corta com a de cima, as secantes também cortam, e fica só sobre tangente ao quadrado de t. Como veem, foi tudo muito simplificado. O integral extensíssimo ficou num integral muito reduzido. Porquê? Porque após a substituição só temos um principal objetivo, que é retirar a raiz quadrada usando alguma fórmula trigonométrica. E agora temos que resolver este integral. Reparem, sabemos que 1 sobre a tangente é cotangente, se calhar podemos escrever isto. E se formos ao formulário, vamos encontrar também uma fórmula muito interessante, que diz que 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Ou seja, eu posso substituir a cotangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. E com que objetivo? É que eu não sei calcular o integral da cotangente ao quadrado de t. Não está no formulário. Se procurar o formulário, não temos fórmulas. Agora vamos ver se isso realmente, fazendo esta aplicação desta regra, melhorou alguma coisa. Portanto, eu fui substituir a cotangente ao quadrado por cossecante ao quadrado menos 1. Separei das integrais. Agora reparem, se forem ao formulário já vão encontrar o integral da cossecante ao quadrado. Ou seja, conseguimos desta maneira resolver o integral. O integral da cossecante ao quadrado vai ser menos cotangente e o integral de 1 obviamente vai ser t. E temos ali uma situação que ainda não nos tinha aparecido, que é o t. Reparem, o que é que nós temos feito até agora? Era pensar na relação entre as funções trigonométricas. Agora temos uma substituição. O que é que nos dá a substituição inicial? X é igual a secante de t. Temos que saber o t. Como é que vamos fazer? Desta maneira, reparem, secante de t nós sabemos que é igual a 1 sobre cosseno. Portanto, chegamos à conclusão que o cosseno é igual a 1 sobre x. E agora, se eu sei que o cosseno de t é igual a 1 sobre x, como é que eu vou resolver em ordem a t? Porque eu quero a expressão do t. T é igual à função trigonométrica inversa do cosseno, que é o arco do cosseno. Portanto, digo que t é igual ao arco do cosseno de 1 sobre x. Portanto, uso aqui a aplicação da função trigonométrica inversa. Okay? No caso da cotangente, é exatamente o que fizemos nos outros exemplos. Através da substituição que nos foi dada, x é igual a secante t, preenchemos o triângulo retângulo. Com a informação que é dada, então, podemos concluir, portanto, que o cosseno de t é igual a 1 sobre x.
No triângulo retângulo, o quociente T é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, portanto, daí colocamos no cateto adjacente 1, na hipotenusa colocamos um x. E agora basta então calcular o outro cateto, usando o teorema de Pitágoras, ou já sabendo que eu já vos tenho dito que o lado que falta do triângulo é sempre igual à raiz quadrada que deu origem à substituição, obtemos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Portanto, precisávamos da cotangente para obtermos o resultado, uma vez que já calculamos o t, precisávamos da cotangente. E no triângulo retângulo, a cotangente de t é dada pelo cateto adjacente sobre o cateto oposto, que é exatamente o que está ali representado. Portanto, já temos as duas expressões da solução que eram dadas em t, escritas em função de x, e podemos dar o resultado do integral. E o resultado do integral que foi dado em x está apresentado em x. Portanto, era isto que eu vos queria transmitir. Portanto, dentro das substituições, há substituições que não são trigonométricas, que variam, o aspecto dos integrais varia muito de integral para integral. Eu apresentei-vos aqui um exemplo, mas que os passos são sempre os mesmos. Após a substituição, nós iremos ter um integral que poderá ser o integral imediato, o integral por partes, por decomposição. Portanto, após ser feita a substituição ou a mudança de variável, obtemos um integral para o qual só podemos usar qualquer dos métodos que já aprendemos até agora. Ou então temos as substituições trigonométricas. São aqueles três casos que eu já vos falei, que encontram no formulário, que a substituição pode ser dada no enunciado ou não, porque nós sabemos que se temos aquelas determinadas raízes quadradas, obtemos aquelas determinadas substituições. E eu acho que é importante, quando estão a resolver uma substituição, identificarem que se trata exatamente de uma substituição trigonométrica, porque, como viram, há semelhança nas resoluções. E, digamos, o ponto fulcral mais importante na resolução do integral através da substituição trigonométrica é que aquela raiz quadrada que dá origem à substituição vai desaparecer através da aplicação de alguma fórmula trigonométrica, e que o integral, que inicialmente é em geral mais extenso, simplifica-se bastante. E também aqui temos todas as regras que aprendemos, ou todos os métodos que aprendemos para resolver integrais, também podemos aplicar após a substituição trigonométrica. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e principalmente espero que estes 9 vídeos que eu gravei vos sejam muito úteis. Até uma próxima oportunidade!